Vamos às escalações com Bruno Voloz. O Fluminense tem Hugo no gol número 1, Paulo César 2, Adriano 3, Adilson 4 e Nonato número 6. Leandro 8, Bebeto Campos número 5, Ian 10, Gil Baiano camisa 7, Rony número 9, Flavinho camisa 11, o técnico Edinho. O Vasco começa com Carlos Germano, 2 Vitor, 3 Odivan, 4 Mauro Galvão e número 6 Felipe, 5 Luizinho, 8 Nasa, 7 Pedrinho, camisa 11 Ramon, 10 Donizete, 9 Luizão, o técnico Antônio Lopes. Apita o primeiro clássico do futebol carioca nesse ano, Reinaldo Ribas. O primeiro auxiliar, Manuel do Couto, o segundo auxiliar, Marcos Vinícius Sá. Vão começar as emoções do primeiro tempo de Fluminense e Vasco. Fluminense teria mais uma alteração no time. Entraria na zaga o garoto Emerson, de 19 anos, no lugar do Adriano, que custou 1,5 milhão. Só que o Emerson teve uma contusão muscular. O Adriano permanece, portanto, no time. Perdeu a posição no treino, mas acabou permanecendo no time titular o Adriano. Concentrado Edinho, sério. Vamos agora para o início do primeiro tempo. Campeonato Carioca 1998, saída do Vasco da Gama. Mais uma vez no detalhe aí o Edinho. Apita Reinaldo Ribas. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco. Vitor. Daí para Luizinho. Mauro Galvão. Nasa. Começa trocando passes o Vasco da Gama, que hoje promete uma tática diferente, com o Donizete um pouco mais adiantado. Pedrinho e o Luizão saindo um pouco mais. Vitor. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. E o Edinho escalou o Flavinho no lugar do Magno Alves, para o Flavinho marcar as subidas do Vitor. Com isso, o Gil Baiano vai jogar um pouco mais adiantado. Paulo César. Ian. Nonato vai fazendo o seu segundo jogo no Fluminense depois de estar 7 anos no Cruzeiro. Nós temos 1 minuto no primeiro tempo. O Fluminense sai trocando passes lentamente. Leandro, que volta hoje ao time, estreando no Fluminense em 98, cabeça de área Leandro. Ele que praticamente acertou com o Cruzeiro, mas acabou permanecendo no Fluminense. Assinou um contrato de 3 meses. Passe na fogueira, Adilson. Nonato. Leandro. A bola fica com o Vasco da Gama. Fluminense recupera a posse de bola, tenta ser veloz no contra-ataque. O Rony tem muita velocidade. Vem o Fluminense para o seu primeiro bom ataque. Flavinho já na grande área, perdeu o ângulo, bateu cruzado, Germano. Bom contra-ataque do Fluminense, Flavinho chutando, reveja. Boa defesa de Carlos Germano. O Fluminense tem essa característica, é um time muito rápido no contra-ataque. Eu gosto muito do time do Fluminense, do meio campo para frente, mas não gosto da maneira como se defende o time do Fluminense. Ele é um time muito vulnerável atrás, não por causa da má qualidade dos jogadores, mas é o esquema que não tem muita proteção. Luizão, desarmado na bola. Olha o Flavinho, como ele vem aqui na lateral esquerda. Hoje está fechando o Flavinho por aqui, quer dizer, representa um reforço muito grande. Tem uma presença do Leandro também, que é um homem de marcação. Então, se o Fluminense marcar corretamente, tem uma grande chance de fazer um bom jogo e até conseguir uma vitória. Rony. Falta do Vitor. Reveja aí a falta de Vitor em Rony. 3 minutos no primeiro tempo. 0 Fluminense, 0 Vasco aqui no Maracanã.
Bebeto Campos. Uma indicação do Edinho, custou R$1.300.000. Donizete. Perdeu para o Ian. Odivan. Felipe. Pedrinho. Tenta espaço para o cruzamento, caiu. Tiro de meta apenas para Hugo. Hugo foi campeão mundial de juniores em 1983. Naquele time que tinha Giovani, Mauricinho, Paulinho, Bebeto. Chegou a jogar com você no Flamengo, Hugo, não, Raul? No meu tempo ele era dos juniores ainda, estava subindo, já pertencia à seleção brasileira. Ele tem uma altura muito boa, andou por vários clubes, inclusive o Corinthians paulista. Ele andou muito tempo em Portugal, tem uma vasta experiência, isso é muito importante na posição. No Corinthians ele foi justamente reserva do Ronaldo. 4 minutos no primeiro tempo, 0 Fluminense, 0 Vasco da Gama. Você está acompanhando as emoções do Campeonato Carioca 1998. Hoje é a estreia do Fluminense. E a torcida está empolgada. É um fator curioso, a torcida fica cada vez mais fiel, mais fanática em momentos de grande dificuldade. Pelo menos um número de fanáticos. Adriano. Nonato. Vitor ganhou do Flavinho. Entrou por baixo o Vitor, tá valendo a jogada. Ramon, são 3 contra 3. O toque no meio. Donizete não teve domínio, ganha Adriano. 0 Fluminense, 0 Vasco. Paulo César. Nonato faz bom lançamento. Ian. Flavinho já na grande área, caiu. Não houve nada. Tiro de meta apenas para Carlos Germano. Não houve absolutamente nada. Sport TV, o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. Olha o Ramon. Bateu de fora, tiro de meta para Hugo. Ele se livrou muito bem da marcação do Leandro. A torcida do Vasco, Luiz Carlos, que aparentemente já perde um pouco da sua paciência com o atacante Donizete. O Donizete, ele é muito simples e diz que não faz a menor questão de esconder que está colaborando com o treinador Antônio Lopes, que está jogando fora da sua posição, mas que vai continuar colaborando com o treinador, mas que gostaria de jogar na posição que jogou, por exemplo, quando estava no Corinthians e também quando era do Botafogo. 0 Fluminense, 0 Vasco. Ian. Boa bola para o Paulo César. Cruzamento alto, o Rony é baixo. Vai ser difícil o Rony ganhar no alto do Odivan. Em relação ainda ao Donizete, depois das informações do Bruno, o Donizete, desde que voltou dos Estados Unidos, ele não conseguiu jogar mais. Aquela parada para ele, aquele banco interminável. Eu não vejo muita diferença em relação ao posicionamento dele hoje de algum tempo atrás. Ele joga da mesma forma, ele está numa fase ruim. Ele voltou 2 quilos mais pesado. Chutão para o Donizete. Nonato. Luizinho. 7 minutos no primeiro tempo. 0 a 0 Fluminense e Vasco. Vitor. Luizinho. Fluminense se fecha todo na defesa para sair nos contra-ataques. Odivan. Bebeto Campos. Gil Baiano.
Fez um belíssimo gol contra o Flamengo pelo torneio Rio-São Paulo em Brasília. Perdeu Donizete. Nonato. Rony. Odivan na marcação. Este é Ian, ex-jogador do Vasco da Gama. Daí para Paulo César. Cruzamento para a área. Chegamos agora a 8 minutos no primeiro tempo. Donizete. Campeonato Carioca 1998. Esta é a estreia do Fluminense. O Vasco já venceu 2 jogos. Venceu o Bangu e o Americano. Vitor. Os 2 laterais do Cruzeiro na campanha da Libertadores estão jogando hoje aqui. O Vitor no Vasco e o Nonato no Fluminense. E aí o Mauro chuta a bola para o lado. Partida interrompida. Caído Felipe. E o vice de futebol do Vasco, Eurico Miranda, acha que o jogador Wagner, que foi contratado ao Roma da Itália, será um jogador capaz de desequilibrar as partidas e levar o Vasco a novas conquistas. Ele foi contratado por empréstimo até o final desse ano. Aquele mesmo que foi revelado pelo Santos e que jogou muito bem também nas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Cartão amarelo para Ian. Você confirma o primeiro cartão do jogo. E quem já está no aquecimento é Ronaldo Luiz, outro jogador que foi contratado para a temporada de 98, com muita experiência, jogador que já passou pelo América Mineiro, Curitiba e foi campeão mundial pelo São Paulo nas mãos do Tele Santana. Ronaldo Luiz tem a camisa número 15 e está fazendo o seu aquecimento com o Bebeto. Chegamos a 10 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 Vasco, 0 Fluminense. Aparentemente tudo bem com o Felipe, falta dele no Ian. E agora cartão amarelo para Felipe. Chegamos a 11 minutos. Pedrinho. Donizete. Pedrinho. Falta no Pedrinho, ela já foi cobrada. Vitor pediu na direita, recebeu. Nasa. Tirou o Adriano. Ian. Dividiu. Ganha Ian. O Fluminense leva vantagem. Paulo César vem no apoio pela direita, arrisca de fora, chute cruzado. Jogada ruim do Odivan. Paulo César, mais um cruzamento. Ian! O Ian cabeceou livre. Nem saltou. Fluminense perde uma bela chance com o Ian. Reveja. Falha grosseira da marcação da defesa do Vasco. E a falha também na finalização, né? Pegou com a cabeça realmente, como eu digo sempre, essa bola tem que ser testada. Aí sim ela tem a direção correta. Felipe recebeu o cartão amarelo. O Ian tem apenas 1,72 m. Zero Vasco, 0 Fluminense. Nos últimos 10 jogos nós temos 6 vitórias do Vasco, 3 empates e apenas 1 vitória do Fluminense. Donizete. Luizão. Domina o artilheiro, cruzamento fechado demais. Pedrinho evitou a saída. Até agora o Hugo não fez nenhuma defesa. Chegamos a 13 minutos no primeiro tempo. Outro passe errado, Leandro tirou. Odivan e Rony. Bola recuada para Carlos Germano. Agora Germano e Rony.
Este é Odivan. 0 a 0, Vasco e Fluminense aqui no Maracanã, Campeonato Carioca 1998. Donizete, Adilson chegou na frente. Aí está o Pantera Donizete, jogando com a 10 do Vasco da Gama. Na Libertadores, o Vasco não inscreveu nenhum camisa 10 ainda. A camisa está reservada para Edmundo. Ramon cobrando o escanteio. Tentativa para o Mauro Galvão. Nasa foi traído pelo kick da bola, mas o Rony segurou o Nasa. 14 minutos no primeiro tempo. Felipe. Donizete caiu pela esquerda, Luizão espera no meio. Pedrinho, ele bate bem de fora da área, arrisca. Tiro de meta para Hugo, que permanece sem defender nenhuma bola. Reveja aí o chute do Pedrinho. Agora o Nasa empurrou o Rony. Ian. Rony. Ian pediu a devolução, bola para ele. Paulo César avança pela direita, bonito toque do Ian. O Ian é um jogador que distribui muito bem as jogadas. O cruzamento fechado. E a bola saiu. Tiro de meta. Saiu no cruzamento. E o Lopes aproveita agora, já telefonou aqui para o Dr. Clóvis, que já passou para o Alcir, para que o Donizete jogue aberto, não embole para o meio e que venha buscar também a bola quando possível. Lopes continua assistindo ao primeiro tempo dos jogos das cabines e depois ele desce. Pedrinho, do jeito que ele gosta pela esquerda, o cruzamento, bola fechada, Luizão não chegou, escanteio para o Vasco. Zero Vasco, 0 Fluminense. Bebeto Campos antes de Luizão. Pedrinho no cruzamento, Luizão de cabeça. Tiro de meta. Você está acompanhando o Campeonato Carioca. 0 Fluminense, 0 para o Vasco. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Superia, a cor total. Adriano tira. Raul, quem está melhor em campo? Olha, o Fluminense adota uma posição defensiva, quer dizer, humilde até eu diria. O time do Vasco foi para cima, mas não foi com muito apetite. Tem dificuldades ainda de organização de meio campo. O Donizete ainda não está atuando bem. Quer dizer, o ataque tem dificuldades para fazer a invasão de área. Quer dizer, o Pedrinho tentando de longa distância. Olha aí. Pedrinho, vem o Vasco. Travou bonito. O cruzamento, impedimento de Donizete. Primeira defesa do Hugo. Complementando, Luiz, as melhores oportunidades tinham sido até agora do time do Fluminense. Criou 2 grandes oportunidades. Mas o Vasco tem a posse de bola, tem a iniciativa do jogo. Mas o Fluminense é perigoso no contra-ataque. Quer dizer, muito rápido na frente. E pode surpreender. E o técnico Antônio Lopes decidiu já descer com apenas 17 minutos de jogo, mostrando evidentemente a sua insatisfação com o desempenho do time. Rony. Felipe. 0 a 0, Fluminense e Vasco. Felipe com a bola dominada, caiu. Falta do Paulo César. Olha, agora ele está dizendo ao Vitor para perguntar ao Donizete se ele não está escutando o que o Alcir pediu e se ele não está também ouvindo o próprio Lopes, pedindo para que o Donizete jogue aberto para a direita e saia de onde ele está agora. Está ventando muito no Maracanã, você escuta claramente o vento nos nossos microfones de captação de áudio ambiente. Felipe. Ele já está na grande área. Tentou passar no meio de 2, perdeu. Ian. Nas vezes que atuou com a camisa do Fluminense contra o Vasco, o Ian esteve bem.
Dá um gostinho especial, Raul, jogar contra o time que te mandou embora, no caso? Às vezes sim, claro que você quer jogar tudo que sabe e pode, né? Vai ir uma vingançazinha, né? Mas de qualquer forma o interesse sempre é de jogar muito bem, independente de ter sido ou não jogador do adversário. Adriano dividiu. Bebeto Campos. Quando voltou do Internacional, do empréstimo ao Internacional, o Ian passou a jogar no Expressinho do Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Fluminense. Vitor. Vitor, que sentiu dores na coxa direita durante a semana, se recuperou e está em campo. Donizete. Você escutou o Lopes mandando o Felipe marcar o Ian e o Gil Baiano. Realmente o Ian está tendo liberdade, ele distribui bem o jogo. E o Gil Baiano é um jogador muito rápido, né? Se ele escapar, é um jogador criativo, está numa boa fase e o Lopes tem toda a razão de estar preocupado. Ao contrário do Lopes, o Edinho está calado. Olha o Pedrinho pegar o lateral lá! Tá aí o Lopes gritando. Ian. Achou o Nonato. Rony pede no meio. Nonato. Boa bola para o Flavinho. Mas ela acabou saindo. Lopes está gritando para o Luizão, mostrando o 5, que é o Bebeto Campos. Ele quer que o Luizão marque a saída de jogo do Fluminense, que ele marque o Bebeto Campos. Você vai escutando todas as instruções de Antônio Lopes. Adilson. 0 Fluminense, 0 Vasco. Rony. Leandro. Gil Baiano. Acabou perdendo. E o Vasco vem com perigo pela direita com o Ramon. O Donizete está claramente impedido. Ingenuidade do Donizete correr tão à frente da defesa do Fluminense. Ian. Bebeto Campos marcado pelo Luizão, como pede o Lopes. Luizão com a bola dominada, tocando com o Ramon. O Mauro Galvão virou atacante, 36 anos. Daí para Vitor. Mauro pede a devolução. A marcação é do Flavinho. Daí para Mauro Galvão. Passe errado. O Mauro pode ter armado um contra-ataque perigoso do Fluminense, mas o Ian prendeu. Felipe antes do Gil Baiano. 0 Vasco, 0 Fluminense. Ramon. Olha o Flavinho marcando o Vitor. Donizete. Ganhou do Nonato, cruzamento ruim. A fase não é boa. É claro que todos nós sabemos que ele é um bom jogador. Teve uma grande fase algum tempo atrás, mas desde que foi convocado para a seleção do Brasil, repetindo mais uma vez, a volta dele dos Estados Unidos foi uma volta lamentável, porque não conseguiu reencontrar seu futebol. E a torcida do Vasco pede Edmundo. (22 minutos, 0 Vasco, 0 Fluminense. Rony. Flavinho corre pela esquerda. Rony optou pela jogada individual. Tirou o Odivan, ganhou a grande área, bateu longe. Isolou o Rony. Veja a torcida do Vasco, apreensiva. A do Fluminense mais satisfeita com o seu time. O Raul se referia à seleção brasileira e um jogador extremamente motivado no Vasco é esse mesmo que está com a bola, Mauro Galvão, que acha que suas possibilidades de defender o Brasil em mais uma Copa do Mundo, já que ele esteve na Itália em 90,
realmente aumentaram depois da inclusão aí do Zico, né, fazendo parte aí dessa comissão técnica da seleção brasileira. Mauro Galvão acha que o Zico é seu fã e principalmente vendo aí a volta de Raí à seleção brasileira, embora ele não fizesse parte do grupo que foi os Estados Unidos, o Mauro Galvão, ele acha que ainda pode ter uma oportunidade, já que o Zagallo sempre gosta de frisar que as portas estão ainda abertas. Mauro cabeceando para Carlos Germano. Rony aperta. Você convocaria Mauro Galvão, Raul? Sem dúvida alguma é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, né? Você está no auge da sua forma, tem todos os ingredientes que uma seleção do Brasil precisa. Quer dizer, é um comandante, é um líder, é um caráter, é uma liderança que a seleção do Brasil não tem ainda. Numa posição em que o Brasil precisa, né? E o Mauro Galvão, claro que cabe. Convocação fácil. Titular da mesma forma. Donizete. Já vaiado pela torcida do Vasco. Luizão. Pedrinho divide. Felipe com a sobra. 0 Vasco, 0 Fluminense. Luizão na entrada da área. Bonita jogada, bateu! Gol! É do Vasco! Luizão! A marca do artilheiro! A primeira bola que foi no gol do Hugo entrou. Luizão limpou bonito, tocou o colocado. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Mais uma vez para você. Tirou o Adriano e colocou no canto. Luizão, 1-0 Vasco. Raul, o resultado é justo? É justo, e que bonito, hein? Que beleza, todo o lance, o drible, o domínio, a tirada do goleiro, a colocação. Foi perfeito a jogada, a finalização, quer dizer, sem chance de defesa para o Hugo. A primeira que foi, acabou entrando, vida de goleiro. O Vasco não está fazendo uma belíssima apresentação, uma grande apresentação, mas é melhor que o Fluminense. O Fluminense está muito retraído. Luizão marcou o seu segundo gol estadual, aliviando o banco do Vasco da Gama. Bruno Voloz. Pois é, e o Luizão, se a gente só for evidentemente, né, computar, esse é o primeiro gol do Luizão com a camisa do Vasco no Maracanã, já que o Luizão hoje, o Luiz faz a sua estreia com a camisa do time no Maracanã, e com o Fluminense foi assim durante boa parte do torneio Rio-São Paulo. O time construía mais, tinha mais oportunidades de fazer o gol, só que acabava sempre tomando. E foi assim no Rio-São Paulo, o time foi eliminado. Foi assim contra o Paraná Clube e o time está eliminado da Copa do Brasil. Raul, por que isso acontece? O time domina, tem chances, não marca, o adversário vai, faz 1, 2 ou 3 e acaba vencendo. Quando você perde muitas oportunidades, você acaba incentivando o adversário, né? Quer dizer, ele acredita e pode causar problemas. Quer dizer, quando você tem oportunidade, você tem que liquidar a fatura. Apareceu, pintou a chance, tem que marcar. Então, para que isso aconteça, você tem que ter bons finalizadores. Quer dizer, um jogador como o Luizão, que voltou à sua forma, um Donizete, que está numa forma ruim, mas que é um bom jogador, um Edmundo. Apareceu chance, tem que matar. Você acha que os adversários, devido ao Fluminense ter sido rebaixado 2 vezes seguidas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que os adversários perderam respeito a esta tradicional camisa tricolor, Raul? De maneira alguma. Eu acho que o Fluminense, além de merecer todo o respeito, os adversários sentem da mesma forma. O time do Fluminense não é um clube de tradição. Você vê a torcida incentivando, como você muito bem chamou a atenção. Mas é um clube que merece e tem o respeito de todos os adversários. Falando em rebaixamento, a torcida do Vasco canta o samba da Unidos da Tijuca. Samba homenageando os 100 anos do Vasco da Gama. A escola foi rebaixada. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Olha o Luizão. Bem cheio de gás, Luizão caiu, falta dele. ...27 minutos no primeiro tempo. E para se ter uma ideia do equilíbrio hoje no futebol carioca, ainda frisando o respeito que o Raul dizia que realmente a gente tem que ter pelo Fluminense, o Vasco, apesar de ser o atual campeão brasileiro, é o time que está entre os grandes há mais tempo na fila para tentar um título no futebol carioca. O último, né? No caso, o tricampeonato, 92, 93, 94, 95 do Fluminense, 96 Flamengo e 97 Botafogo. Portanto, o Vasco precisa mesmo correr atrás.
Adriano. Ainda a respeito de títulos e da tradição do Fluminense, o Fluminense foi campeão estadual 27 vezes. O Flamengo 24, o Vasco 20, o Botafogo 17. Falta no Rony. De novo o samba do Vasco da Gama, cantado aqui no Maracanã. Paulo César, ele busca a linha de fundo, consegue o cruzamento. Houve o desvio, escanteio. Na cobrança, Ian. Você vê aí Ramon. Cobrança curta do Ian. Consegue espaço pro cruzamento. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Campeonato Carioca 1998. Ian. Gil Baiano. Daí para Paulo César. Mais um escanteio para o Fluminense. Aí o Rony. Luizinho está muito próximo à bola. Ian. Cruzamento fechado. Germano. E mais uma cabeçada para trás. Outro escanteio. Toque do Felipe. Uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, hein? E bem executada. Adilson veio tentar a cabeçada. Ian. Mais um cruzamento para a área. O desvio de cabeça, Germano. Ele liga rapidamente o contra-ataque do Vasco. Absoluto na jogada, Hugo. Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master. 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Flavinho. Passamos dos 30 minutos. Luizão fez o gol do Vasco. E o Fluminense saiu jogando mal. Pedrinho com habilidade. Luizão passou com disposição. Domina o artilheiro. Já na grande área. Luizão. Bonita jogada. Luizão bateu. A bola passou pelo Hugo e passou pelo Ramon. Perde uma chance incrível, Ramon. A bola quicou e subiu, tirando o Ramon da jogada. Tivemos no Rio São Paulo jogos com muita água aqui no Maracanã e o gramado ficou irregular, ficou castigado. Nesse lance ficou bem claro que o gramado prejudicou. Ela quicou, subiu um pouco mais, tirou do lance o jogador do Vasco da Gama. Agora, a jogada foi muito bem executada pelo Luizão, né? Bola de linha de fundo, quer dizer, com intenção ele tocou para trás para pegar a chegada do companheiro, né? O campo atrapalhou. O Morrinho artilheiro ajudou pela primeira vez o goleiro. Rony. Ian. Rony. Na velocidade, caiu, falta marcada, falta muito perigosa. Derrubado, Rony. Falta cometida pelo Felipe. E quem já ajeita é Nonato, número 6, embora o Ian também esteja perto, querendo a cobrança, mas a princípio está o Nonato na bola. E realmente, dali é para quem pega de pé direito. Nonato tem mais ângulo que o Ian. 32 minutos no primeiro tempo. Aí está Carlos Germano. Você vê a barreira do Vasco da Gama. O Flavinho fica na barreira. Gil Baiano também. Falta perigosa a favor do Fluminense. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Campeonato Carioca 1998. Ian e Nonato. Vem aí cartão para o homem base da barreira, Donizete. Ali o Donizete conversando com o Reinaldo Ribas.
Tá dizendo que o base é ele, tá apontando para o outro lado da barreira. Outro cartão amarelo. Agora para Flavinho. Nonato no capricho, na barreira. Nonato na força, por baixo não deu. E a falta do Luizão, me pareceu que o Luizão entrou realmente no tranco legal de ombro. Não me pareceu falta. Aí a confirmação do cartão para Donizete. Falta já cobrada, bola fechada, Germano acompanha. Tiro de meta para o Vasco da Gama. Em relação ao Fluminense, o técnico Edinho não esconde de ninguém que toda hora que é perguntado em relação à presença de algum craque no seu time, ele diz que não faz a menor questão, que gosta do elenco do Fluminense. Agora também só aceita e só quer contratações que ele, Edinho, indique. No caso, que não aconteceu com o Murilo, jogador que vem emprestado pelo Internacional. Jogador que o Edinho disse que pouco conhece o futebol, que pode vir ou não ser aproveitado na equipe. Não é uma contratação de impacto, no caso, que teria que entrar na hora no time. 1 Vasco, 0 Fluminense, gol de Luizão. Ramon. Leandro. Falta do Leandro. De bola parada, o Vasco já marcou um gol nesse campeonato, um gol de pênalti cobrado pelo Luizão. Ramon na cobrança, Hugo. Ele é muito alto. Essas bolas no alto favorecem o goleiro do Fluminense. Ele fez uma bonita defesa de mão trocada. Ramon cobrando o escanteio. Tirou o Adriano. Felipe furou feio. Gil Baiano chamando a velocidade do Rony. Luizinho. Ramon. A bola chega no Donizete. Outro passe errado do Donizete. Ele foi aplaudido agora pelo Lopes, que já percebeu que a torcida pegou no pé. Aí está Antônio Lopes. Leandro na bola. Flavinho. Vitor também na bola. Você escutou a bronca do Edinho. Chegamos a 36 minutos, não há impedimento. Ramon, cara a cara, bateu. Foi travado na hora do chute, escanteio para o Vasco. Chegou o Flavinho ajudando a defesa mais uma vez. E ficou machucado o Flavinho. Preocupação para Edinho. Flavinho está a menos de 1 metro da linha de fundo. É só rolar para trás. Flavinho tem 19 anos. É uma revelação do Fluminense. Aí está Flavinho. Joga hoje no lugar de Magno Alves, que está no banco. Você viu a preocupação do Hugo com o Luizão. Ouviu claramente o goleiro gritando. 37 minutos. Hugo, bola fechada. Ele tira de soco. Falta nele. Aí está Reinaldo Ribas. Você volta a ver o Flavinho. Sport TV, o canal campeão da Copa. Chevrolet S10 4.3 V6.
Gil Baiano. Este é Ian. Felipe deu um presente para o Rony. Ele domina na entrada da área, bateu, Germano. Uma bomba de Rony. Escanteio para o Fluminense. Bonita defesa do Carlos Germano, reveja. Falta do Ramon. Temos quase 39 minutos. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense aqui no Maracanã. O zagueiro Adilson na área. Cobrança na direção dele. Pouco mais fechado. O Adilson estava um pouco mais na marca do pênalti. E olha o contra-ataque sem o Adilson. Saiu um pouquinho antes o Luizão. Se tivesse esperado um segundo, ficaria cara a cara com o Hugo. Nonato. Último toque foi do Vitor. Tá aí o Edinho orientando o time do Fluminense. É a terceira vez que o Edinho assume o comando técnico do Fluminense. Aqui no Rio já foi treinador também do Botafogo e do Flamengo. Falta no Ian, reveja. Fizeram um sanduíche ali, Luizão e Vitor. Nonato na cobrança. Cobrança ruim. Sai jogando o Felipe para o Vasco. 1 para o Vasco, gol de Luizão. 0 para o Fluminense. O contra-ataque é muito perigoso. Pedrinho. Luizão. Hugo soltou. Gol! É do Vasco. Ramon dando muita sorte. Ele chutou na trave, na volta a bola pegou em Ramon e entrou. Segundo gol do Vasco. O Hugo soltou uma bola para a pequena área. Reveja, Pedrinho. Que chutaço do Luizão. E aí o Hugo soltou uma bola fácil. Ramon chutando, a bola pegou na verdade no Hugo. Não pegou no Ramon na volta não. Pegou no Hugo. Ramon marcando o segundo do Vasco. Duplo azar do goleiro do Fluminense. Raul Plasman. O Fluminense não está mesmo com sorte. Claro, não tem ainda uma grande equipe, mas, sobretudo, não tem um grande goleiro, né? No elenco todo. Esse é o problema do time do Fluminense, um dos problemas. 2-0 Vasco. Donizete. O primeiro gol do Donizete no Maracanã foi pelo Botafogo contra o Fluminense em 1990. Tá querendo mais o Vasco. 2-0, cruzamento. Tirando o Adriano. Ano passado o Fluminense tentou Léo, o Wellerson, Adilson, Fábio Noronha, tentou vários goleiros. Esse ano tenta o Hugo pela primeira vez. Gil Baiano, falta. 42 minutos. 2-0 Vasco. Gols de Luizão e Ramon. Tentou também o Alex, que era do Bangu. Outro goleiro que passou sem sucesso pelas Laranjeiras. E o torcedor do Fluminense se desespera ao lembrar que o Carlos Germano esteve na mão. Chegou a treinar no Fluminense. Dois a 0 Vasco. Nonato na cobrança. Nonato e Ian na bola. Cobrança do Ian, Germano. De novo a cobrança do Ian. Germano cedendo o escanteio. Torcida do Vasco reconhece que tem um grande goleiro e grita: Carlos Germano. Germano sai do gol no alto, é dele. 43 no primeiro tempo.
2-0 Vasco. E deixa aqui conversar com o técnico Antônio Lopes. E Lopes, com quase 43 minutos, esse placar de 2-0 faz justiça ao que apresentou o Vasco? Acho que faz justiça. Nós só estamos errando na marcação. Odivan. Leandro. Ian. Nonato. De novo Leandro. O Vasco já tem 6 pontos no campeonato. Se mantiver o resultado, vai chegar a 9. Ian na entrada da área. Protege com categoria. Nonato. Valeu a dividida. Ramon, o autor do segundo gol. Pedrinho. Abre, Doni! Abre, aberto, aberto! Lopes está pedindo para o Donizete abrir na direita. Ele não recebeu essa bola. Luizão, readquirindo a sua melhor forma. Ele veio totalmente fora de forma do Deportivo. Felipe, o cruzamento. Bola não chegou no Luizão. 44 minutos no primeiro tempo. 2-0 Vasco. Trabalha o Fluminense com o Rony. Falta do Odivan. Raul, o Fluminense deve voltar com o Magno Alves para o segundo tempo. Muda muita coisa? O jogador é um bom jogador, né? Agora o Fluminense está traumatizado realmente. É um time que você sente que não tem personalidade, é um time frágil, né? Embora, como eu já disse no início da transmissão, tenha bons jogadores. Quer dizer, não é um timinho, não é um timeco, né? Falta uma estrutura, personalidade. Quer dizer, ficou realmente traumatizado com 2 vezes rebaixado. Quer dizer, Raul, não falta o craque, aquele craque que entra com a 10, que os adversários temem. Claro que falta um grande jogador para mudar toda essa estrutura aí, né? Quer dizer, o craque representa, claro, né? É óbvio. Olha o Nasa, vem o Vasco, Nasa driblando, tocando. Bola pegou no Adriano, ela permanece na grande área. Ramon vai bater de primeira. Tiro de meta para Hugo. O último cartão dado no jogo justamente para ele que chutou. Ramon, número 11. Eu já falei que o Fluminense tem 27 títulos estaduais, mas ele participou de 93 campeonatos. O Botafogo participou de 92, o América de 91, Flamengo e Bangu de 86, o Vasco de 76 campeonatos. Olha. Acaba agora o primeiro tempo. Daqui a pouco as emoções do segundo tempo de Fluminense e Vasco para você. Continue ligado no Sport TV, o canal campeão da Copa. Vamos agora para o início do segundo tempo. 2 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Campeonato Carioca 1998. Saída do Fluminense no segundo tempo. Ian. Tem o Paulo César na direita. 2 para o Vasco, 0 Fluminense. Gols de Luizão e de Ramon. Adilson. Tentava o Nonato na esquerda. Vitor tirando. Ramon. O Vasco é o mesmo. Donizete. Ele consegue chegar à linha de fundo, cruzamento. Bola permanece no alto, tenta o Vasco. O auxiliar ergueu a bandeira. Fluminense bola. Ian. E a marcação do Luizinho. Foram tricampeões jogando juntos no Vasco da Gama. 92, 93 e 94. Aliás, o Leandro também fazia parte desse time. Dois Vasco, 0 Fluminense. Temos 1 minuto no segundo tempo. Ian. Leandro. Este é Bebeto Campos. Leandro. Magno Alves na sua primeira jogada. Leandro. Ele bate de fora.
Tiro de meta para Carlos Germano. O Edinho fez uma transformação no time, quer dizer, tentando ser mais ofensivo, tirou o Flavinho, que na verdade era o auxiliar do Nonato na lateral. Quer dizer, o Vitor vai ter mais campo, quer dizer, o Fluminense tem que ter a cobertura ali através do Leandro, que pode fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, teoricamente o Fluminense deve ficar mais ofensivo, mas vai depender única e exclusivamente da produção de meio campo. O Rony que vai cair por lá. Tá? E o Lopes já está orientando a defesa em relação à nova formação de ataque do Fluminense. Passe errado do Donizete. Ele recuperou a bola para o Vasco. Ramon na entrada da área. Domina Ramon. Deixou bonito. Pedrinho. Tiro de meta para Hugo. Raul, você concorda comigo que o Hugo complicou o jogo para o Fluminense? Ele praticamente detonou o Fluminense, né? Quer dizer, um gol daquele, numa situação daquela, perdendo de 1-0. Você não pode, não dá para tomar um gol daquilo. Claro que acontece, mas não deveria acontecer. O goleiro é extremamente importante, decisivo mesmo. Quer dizer, 1-0 virando o primeiro tempo, ainda dava para suportar. 2-0 coloca uma distância enorme. E como a maneira como tomou o gol, isso desestrutura qualquer time, né? Ian. Este é Nonato. Ian. Ótima devolução. Nonato. Ganhou a dividida. Ele chega à linha de fundo. Cruzamento. Gil Baiano. Gol! É do Fluminense. Gil Baiano. O Fluminense faz o primeiro gol aos 3 do segundo tempo, dando alguma esperança a essa sofrida torcida. Grande jogada de Nonato. Gil Baiano de primeira. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Reveja. Nonato foi à linha de fundo. Gil Baiano bem posicionado. Raul Plasman. É dentro da característica do Nonato. É um grande apoiador, não estava numa boa fase, vai se recuperando. É um jogador que apoia muito. Foi um grande lance, um grande gol. Para você ver como é que é importante. Se não tivesse tomado aquele gol, estaria empatado o jogo. 4 minutos no segundo tempo. Vamos ao gramado com Bruno Voloz. Esse é o primeiro gol que o Vasco sofre no campeonato estadual e era tudo que o técnico Antônio Lopes não desejava. Ele abaixou a cabeça e ficou irritadíssimo com o time, já que o Vasco leva um gol com menos de 5 minutos de segundo tempo. Vitor. Tiro de meta apenas para Hugo. Magno Alves ganhou no alto. Rony. Galvão, que categoria. Continua jogando muito Mauro Galvão. Ele que foi campeão brasileiro em 79 pelo Internacional. Há quase 20 anos. Na época ele tinha apenas 17 anos. 5 minutos no segundo tempo. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Ian. Magno Alves. Paulo César. Magno. Bebeto Campos. Daí para Leandro. Mauro Galvão. Nasa. Fluminense aperta a saída de jogo do Vasco. Jogo perigoso. Sport TV, o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. A torcida pode reclamar da falta de recursos, de erros, mas não pode reclamar da torcida do Fluminense. O torcedor apoia sempre.
Falta em cima de Donizete. Leva muito perigo. Falta para o Vasco. Aí está Hugo. A torcida pediu Pedrinho na cobrança. Chegamos agora a 7 minutos no segundo tempo. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Pedrinho, a bola fica na barreira. No Campeonato Carioca, o Vasco já marcou 2 gols de cabeça, 2 gols do Vitor. Escanteio para o Vasco, 2-1 Vasco. E a falta justamente do Vitor, que reclamou e recebeu o cartão amarelo. Olha, e a não vantagem irrita o técnico do Fluminense, Edinho, que já passou ali a sua área, quase entra dentro de campo e continua reclamando com o árbitro da partida. Edinho, que na semana passada fez 43 anos. Ian. Magno Alves. Leandro. Chegamos a 8 minutos no segundo tempo. Campeonato Carioca 1998. Gil Baiano fez o gol do Fluminense. Paulo César. Pedrinho ganhou na raça. E o Vasco levava vantagem. Apitou antes o Reinaldo Ribas. Se desculpou com os jogadores, inclusive. Vitor recebeu o cartão amarelo. Volta, Gil! Volta, Gil! Edinho gritando com o Gil Baiano. Pedindo para o Gil marcar o Pedrinho. Edinho, que indicou as contratações de Bebeto Campos e Gil Baiano, jogadores que trabalharam com ele no Vitória. Acredita a torcida do Fluminense. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Magno Alves. Ian errou o passe. Ele briga, se recupera. Rony. Magno. Lançamento para o Gil Baiano. Deu uma trombada feia no Odivan. Paulo César, Ian. Nonato. Como o Raul falou, na característica dele, apoiando muito. Cruzamento, toque de cabeça. Gol! É do Fluminense, Rony. O Fluminense empata com menos de 10 minutos no segundo tempo. Belíssima cabeçada de Rony. Oportunista, colocou no canto. Mais uma jogada de Nonato pela esquerda. Na cabeça do Rony. Cabeçada de artilheiro. 2 Fluminense, 2 Vasco. Tudo igual, Raul. É 2 vezes Nonato, né? Ele fez a diferença do jogo nesse segundo tempo. É um jogador que apoia muito. Aliás, ele se destaca justamente por isso. Por ser ofensivo. Ele parado como ficou no primeiro tempo. Quando ele tinha o auxiliar, que era o Flavinho, ele não saiu para o jogo. Agora que não tem, ele resolveu tomar a iniciativa, foi para frente e acaba mudando a história da partida. Leandro na bola. Magno Alves. Vitor ganhou do Rony. Bruno Voloz. Pois é, 2 técnicos com comportamentos completamente diferentes. O técnico Edinho pede para que seu time não se contente com o empate e parta para cima do Vasco. E o técnico Antônio Lopes, mais uma vez irritadíssimo, já solicita o aquecimento de Mauricinho, número 17. Temos agora 11 minutos no segundo tempo. O Fluminense empatou. 2 Vasco, 2 Fluminense. Faz festa a torcida tricolor. Felipe. Bonita tabela. Felipe ficou cara a cara. Bateu. Chute cruzado. Houve o desvio. Escanteio.
Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Vasco começou recuado. Quando chega, o Vasco leva um enorme perigo. Aí Donizete. Você viu o Adilson orientando o Adriano na marcação. Ele usa toda a sua experiência. Bola no alto. Ian de primeira. Magno Alves. Rony. Luizinho. Impedimento de Donizete. Magno Alves perdeu. E vai receber agora o cartão amarelo, o Magno Alves, e o Lopes continua conversando com o jogador Mauricinho, que daqui a pouco entra no Vasco. Temos quase 13 minutos no segundo tempo. Mauro Galvão. Rony. Aí a confirmação do cartão para Magno Alves. Odivan girou para frente. Donizete. Bota velocidade no contra-ataque do Vasco. Prende o Pantera. Nasa. Este é Pedrinho. 2 para o Vasco, 2 para o Fluminense. Que deixada bonita. Um chute, Hugo. Falhou Hugo de novo. Na sequência defendeu. Ia tomando um frangaço, Hugo. (14 minutos no segundo tempo). O Mauricinho vai entrar no lugar do Donizete, número 10 no Vasco. Certamente não vai gostar de sair o Donizete. Paulo César. A essa altura o torcedor do Fluminense já deve estar pedindo a volta do Fábio Noronha. 2 Fluminense e 2 Vasco. Paulo César. Bebeto Campos. Adriano. Leandro. Nonato. O Donizete ainda não percebeu que é ele que vai deixar o campo. Pedrinho. Vai entrar Mauricinho no Vasco. Luizão fazendo uma boa partida. Ramon. Ganhando o Nonato. Magno pediu na frente. Nonato prendeu, esperou o melhor momento. Chamou o Ian, o lançamento. Insiste Magno Alves. Ele gira bonito, protege. Bola para o Rony. Ótima abertura na direita. Joga bem o Fluminense no segundo tempo. Tem espaço o Gil Baiano. Ele capricha no cruzamento. Bola forte demais. Recolhe Rony. Falta nele. Faz barulho a torcida do Fluminense. Vai saindo o Donizete. Vaiado. Entrou o Mauricinho no lugar do Donizete. O Donizete sai na bronca, não entendendo agora que eu estava bem no jogo. Cruzamento para a área. Adilson. Paulo César. Olha a cabeçada no canto. Tiro de meta para Carlos Germano. O Donizete estava bem, Raul.
Não, estava bem mal, né? O tempo todo. Eu achei até que o Antônio Lopes foi muito paciente, deu a ele o tempo necessário para que ele pudesse se recuperar, mas impossível tolerar mais, né? Quer dizer, uma fase ruim, é bom até que ele se poupa, né? E tal, de críticas. A fase não é boa, é melhor não insistir. 17 minutos. Fluminense 2, Vasco também 2. Paulo César, Ian. Lançamento para o Paulo César. Tirou o Mauricinho. Bebeto Campos. Todo o Vasco recuado. Leandro. Ian. Dai para Adriano. Leandro. Partiu em velocidade na entrada da área. Bateu Leandro por baixo. Deu um susto no Germano. Tenta uma bonita virada o Fluminense. Já fez 2. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Superia. A cor total. Este é Vitor. Nonato, que grande segundo tempo. Ele avança com a bola dominada. Lançamento perfeito, o Odivan dava condição. 18 minutos no segundo tempo. Paulo César na linha de fundo, cruzamento. O Vasco se assusta com a reação do Fluminense. Paulo César. Dois para o Vasco, 2 para o Fluminense. Este é Ramon. Luizão. Sanduíche do Luizão. Bandeira! Ô, Bandeira, toma cuidado, pô! Não é de propósito, não, é que tu não viu porra nenhuma. Toma cuidado, pô! Porra! Edinho nervoso, hein? Tá pitando o jogo dali, né? Daqui a pouco toma o cartão, vai ter que deixar o estádio mais cedo. Agora, o primeiro tempo mostrou, Luiz, que o Edinho realmente se equivocou na escalação do início da partida, colocando o Flavinho. Mas claro, é uma tentativa, poderia ter dado certo. Essa modificação que ele fez, voltando para o segundo tempo, dessa forma, com o Nonato mais avançado, mais solto, modificou, é um outro Fluminense, é um outro jogo. Olha o Luizão, bateu para fora. E temos, felizmente, ainda muito jogo pela frente, o jogo é bom. Aí está Luizão, ex-jogador do Guarani, do Palmeiras e do Deportivo La Coruña. Adilson. Falta a favor do Fluminense. A primeira rodada do Campeonato Estadual tem na terça-feira ainda Bangu e Flamengo em Moça Bonita. Ontem o Botafogo perdeu 3-2 para o Madureira em Madureira. E em Campos, Americano e Friburguense vão empatando 1-1. Gil Baiano, autor do primeiro gol do Fluminense. Leandro. 20 minutos no segundo tempo. Tudo igual aqui no Maracanã. Leandro, quando veio para o Fluminense, falava em voltar à seleção brasileira. Esteve muito mal no último Campeonato Brasileiro, mas a posição dele é carente na seleção. Flávio Conceição está mal. Zagallo tem o Dunga, o Mauro, César Sampaio, Doriva. Tem tentado muita gente. Bebeto Campos. Ian. Mauro Galvão. Vitor. Nonato dividiu. Olha o Leandro dando cobertura aos avanços do Nonato. Luizão com a sobra. Falta providencial do Leandro. Tinha que parar o lance. Dois Vasco, 2 Fluminense. Felipe.
Este é Pedrinho. Pedrinho foi titular boa parte do último Campeonato Brasileiro. Cruzamento, Hugo. Ele perdeu a posição para o Juninho. O Juninho já estava machucado no início do campeonato, problema no pubis. Voltou tirando o Pedrinho do time. Só que o Juninho teve que ser operado, está se recuperando. Paulo César. Magno pediu. Bola para ele. Magno Alves. Bebeto. Leandro. Meio sem querer, ele tirou 3 da jogada. Paulo César. Paulo César disputou o último Campeonato Mundial de Juniores na Malásia. O time do Fluminense jogaram ele e Rony. Pedrinho estava naquela seleção. Vitor. Saiu jogando mal. Falta no Rony. Falta do Vitor. Ele reclama e já tem cartão amarelo. Deu uma bobeada incrível, experiente Vitor. Já jogou no São Paulo, no Real Madrid, no Corinthians, no Cruzeiro. Tem muita experiência o Vitor. Falta muito perigosa para o Fluminense. Magno Alves fica na entrada da pequena área. Rolou para trás. Nonato. Limpou bonito o cruzamento. Nonato toca de cabeça. E agora eu quero ver o contra-ataque do Vasco. Na velocidade, pela direita, com Ramon. Luizão dispara. Pedrinho acompanha pelo meio. Impedimento. E nesse ataque do Vasco, o Luizão e o lateral do Fluminense, o Paulo César, trocaram cotoveladas. O lance foi muito rápido, os dois. Eles se agrediram, mas o árbitro estava correndo em direção ao ataque do Vasco e não viu. Detalhe do Bruno, que viu do gramado. 24 minutos no segundo tempo. Vasco 2, Fluminense também 2. Raul, você vê um time mais perto da vitória? Não, o Vasco, embora não esteja jogando bem, no primeiro tempo foi melhor o time do Vasco da Gama. Agora, o Fluminense se encheu aí de personalidade, vibra em campo, está bem na partida, mas não tem nada garantido. O jogo é indefinido ainda. Paulo César. Toque para o Magno Alves. Insiste Paulo César. Sai jogando Nasa com muito espaço. Leandro dá combate. Errou o passe Nasa. Nasa está com 29 anos. Jogou no Santa Cruz, no Ferroviário do Ceará, no União São João, no Comercial de São Paulo, no Motoclube, no Madureira, quando finalmente foi descoberto pelo Vasco da Gama. Tá aí o Nasa, o número 8. Tá aí o Ian. Tentando o lançamento longo na esquerda. Odivan. Vai jogando com o Vitor. Olha, agora há uma instrução do Eurico para o Lopes, pedindo e alertando o Lopes que o Pedrinho está muito sobrecarregado aqui, que o Fluminense só joga pela direita e que o Pedrinho tem que ajudá-lo na marcação. Mauricinho. Luizão. Vitor. Vitor. Tirou o Bebeto Campos. Agora quem tirou foi o Adriano. O Vasco vem mais pro ataque agora. Felipe. 26 minutos no segundo tempo. Falta do Gil Baiano. Aí está Eurico Miranda. Enxergando o jogo para Lopes. É o dublê de técnico e diretor, né? Bom momento para o Vasco. Ramon na cobrança. 2 para o Vasco, 2 para o Fluminense. Aí está Lopes. Ramon bateu direto, Hugo.
já viu o impedimento. Quem marcou foi o Reinaldo Ribas. O Pedrinho pega o Ian e você por fora pega o lateral. Sport TV, o canal campeão da Copa. Temos 27 minutos. 2-2 Fluminense e Vasco aqui no Maracanã. Magno Alves, que entrou no segundo tempo. Nonato obstruído. Gil Baiano. Bebeto Campos custou R$1.300.000. Ian. Mauricinho armando o contra-ataque do Vasco. Leandro. Voltou bem o Leandro. Ele também estava com um problema no pubis. E falou que queria estar jogando, mas essa parada foi boa para o problema no pubis. Ele trouxe esse problema do Palmeiras. Nonato. Tem muita habilidade o Nonato. Juiz ameaçou mostrar um cartão, viu que o jogador era o Vitor, lembrou-se do cartão amarelo e desistiu. 28 minutos no segundo tempo. Falta a favor do Fluminense. E os dois zagueiros vêm. Adilson e Adriano na grande área. Bola fechada. Rony. Paulo César. Mais um cruzamento. A pressão volta a ser do Fluminense. Ian. Ótima virada de jogo. Adilson fez um corta-luz perfeito. Nonato na linha de fundo. Cruzamento para trás. Este é Mauro Galvão. Ramon. Lançamento para a velocidade do Mauricinho. Leandro. Ele perdeu a dividida. Vem o Vasco. O contra-ataque é perigoso. Falta marcada na entrada da grande área. Falta do Adilson. Cartão amarelo para ele. Derrubando Ramon Menezes. Adilson está na barreira. Chegamos a 30 minutos. Cartão amarelo para o 4 do Fluminense. Dali o Ramon pega muito bem e o Hugo está inseguro. Pedrinho também é ótimo cobrador. Ramon bateu! Gol! É do Vasco! Ramon! Para desespero do Edinho, o Hugo olhou, vibra Germano. Ramon faz o terceiro do Vasco. 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. Raul, esta bola era defensável? Era. Ele teria que ter acompanhado todo o trajeto. Claro, foi muito bem cobrado, mas ele chegou no lance, ele fez golpe de vista. Ele parou, deveria ter ido na bola de corpo inteiro, acreditado mais. A cobrança foi, como eu já disse, muito bem executada. Um cartão amarelo por aí. Derrubado Ian. Vibra a torcida do Vasco. O Vasco está de novo na frente. Reveja a cobrança e o golpe de vista infeliz do Hugo. Leandro. O Ramon passa a ser agora o principal artilheiro do Vasco no campeonato com 3 gols. Luizão e Vitor do mesmo Vasco tem 2. (31 minutos), 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense.
Vai mexer de novo Edinho. Vai mexer de novo o técnico Edinho. Número 16, Charles, um jogador muito novo, ainda da equipe amadora do Fluminense. Vai entrar no lugar de Gil Baiano, número 7. Charles entrando com a 16. Cansou o Gil Baiano, Raul? Eu tenho certeza que sim, é jogador que se movimenta sempre, essa é a sua característica, corre o campo todo, participa, é um bom jogador. Agora o Edinho mexeu para colocar um jogador aí com total condição física, né? Pedrinho. 32 no segundo tempo, 3-2 Vasco. Aqui, cobra aqui! Grita de novo Lopes. Nonato tocando na frente. Rony. Derrubado de novo pelo Vitor. Paulo César. A sobra de Felipe. Vem o Vasco. Pedrinho. O Fluminense vem com tudo, dá muito espaço agora. E o Vasco trabalha pela direita. Mauricinho. E logo depois do terceiro gol do Vasco, Luizão, número 9, recebeu o cartão amarelo. Quem faz a festa agora é a torcida do Vasco. Charles entrou no lugar do Gil Baiano. Pedrinho. Bateu de fora, Hugo. Luizão pediu o passe. Você confirma o cartão amarelo para o artilheiro Luizão. Paulo César. 34 no segundo tempo. 3 para o Vasco. 2 para o Fluminense. Mais uma falta no Rony. Outra falta do Vitor. Está pendurado há um tempão e continua fazendo faltas sucessivas. Leandro. Bebeto Campos divide. Sobra do Ian. Lopes pediu a falta. Olha o Rony, tocou de primeira, insiste Rony. Rony! Gol! É do Fluminense. Rony de novo, na raça, no peito. Veio rasgando pelo meio da defesa do Vasco. Rony empata mais uma vez o jogo. 3 para o Fluminense, 3 para o Vasco. Raul Plasman. O Rony acreditou realmente, mas houve a colaboração aí da zaga do Vasco, né? O Fluminense mostra que tem um bom ataque, tem bons jogadores, falta apenas uma estrutura defensiva, falta a ele, Fluminense, um bom goleiro, para que ele se coloque novamente na direção de títulos, né? Porque ele tem bons jogadores. Eu disse isso aqui antes da transição, antes do jogo começar. Acredito que o Fluminense possa sim ser uma das forças aqui nesse campeonato do Rio de Janeiro. Bruno Voloch. O Edinho daqui a pouco fazendo mais uma alteração, mais um jogador também da categoria amador do clube. Marco Brito. Marco Brito tem a número 17, será a última alteração do técnico Edinho. O Marco Brito é centroavante. Sai Ian. O Edinho vem pro tudo ou nada, tirando o Ian e colocando o Marco Brito. Raul. Demonstra que não está satisfeito com o empate. Vai partir para a vitória, né? Demonstra muita personalidade e tem que se acreditar mesmo, sempre. O objetivo sempre é a vitória. Charles errou o passe. Luizão.
O Fluminense contratou o experiente Pinheiro para cuidar das divisões de base e pretende lançar novos talentos, jovens jogadores. Pinheiro, que foi inclusive o responsável pelo lançamento do Edinho no time principal do Fluminense. Trabalhou com o Edinho quando o Edinho era garoto. Não é do meu tempo não, Luiz, mas eu me lembro. Castilho, Píndaro e Pinheiro. Tinha uma bomba o Pinheiro. É verdade, fez um grande trabalho no América de Minas Gerais. Evidentemente também não era do meu tempo. 37 no segundo tempo, Marco Brito entrou no lugar de Ian. 3-3 aqui no Maracanã. Um jogo muito movimentado para você. Magno Alves deixou de calcanhar mal. Ele armou o contra-ataque do Vasco. O jogo é laica. Charles perdeu mais uma, não deu em bola ainda o Charles. Pedrinho bateu. Gol! É do Vasco! Pedrinho em mais uma falha de Hugo. Entrou com a mão mole, a bola foi para dentro. 4 para o Vasco, 3 falhas do Hugo. 3 para o Fluminense. Que noite infeliz do goleiro do Fluminense, Raul Plasman. É difícil, né? Muito difícil segurar isso. O Fluminense vai, joga um bom futebol, faz 3 gols. E o goleiro falha em 3. Toma 4 gols. Quer dizer, é insuportável. Não há time que resista. E é a estreia do Hugo no Fluminense. E que estreia, mas a torcida do Fluminense está vendo o jogo como você, Luiz, o Raul e os assinantes do Premier, e começa a gritar frangueiro. É um profissional dedicado, sério. Mas que dia infeliz na carreira do Hugo. Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. O técnico Antônio Lopes fará mais uma alteração. Coloca o zagueiro Alex, número 14, no lugar do atacante Luizão, número 9. Lógico, Lopes quer segurar o resultado e agora discute com o árbitro Reinaldo Ribas. Problema ali no banco do Vasco com o preparador Bebeto. Existe uma certa confusão. O Bebeto parece que foi expulso pelo árbitro. Eu vou confirmar já, Luiz. Já desceu o Bebeto. Então já foi embora. Marco Brito. Charles na linha de fundo. Saiu a bola. Tiro de meta para Carlos Germano. Mais uma vez a torcida do Vasco lembra a presença do Edmundo, a possível volta do Edmundo. Canta o nome de Edmundo. Charles, Leandro. 4 para o Vasco, 3 para o Fluminense. Magno Alves voltando a jogada com o Paulo César. Charles caindo pela direita, Mauro Galvão. Carlos Germano. 41 minutos no segundo tempo. Falta do Mauricinho no Adriano. Deixa eu aqui pegar uma palavrinha do Luizão. E a sua estreia no Maracanã, Luizão, você esperava no fundo um jogo tão movimentado e com tantos gols? A gente... No início o jogo estava fácil e de repente a gente complicou o jogo. Mas o importante é que a equipe teve superação e está conseguindo a vitória. Tá aí o Alex. Alex entrou no lugar do Luizão. Torcida do Vasco canta, seremos campeões. 4 para o Vasco, 3 para o Fluminense. Vasco vai chegando a 9 pontos. Já venceu o Bangu e o Americano.
Felipe. Alex. Abre, Maurício! Abre, Felipe. Marco Brito. Vamos, Pedro! Leandro. Paulo César. Alex ganhou, Paulo César fez a falta no Pedrinho. Sport TV, o canal campeão da Copa. Chevrolet S10 4.3 V6. Que coisa de apitar essa? Vai, Pedrinho! Vai apitar o quê, pô? Você viu e ouviu a bronca do vice de futebol do Vasco, Eurico Miranda. 4 para o Vasco, 3 para o Fluminense. Campeonato Carioca, 7 gols no Clássico. E o Vasco quer mais. Já não vale o lance. Rony. (43 no segundo tempo). Bebeto Campos. Tenta o Fluminense no final do jogo. Tirou o Vitor. Bola para o alto. E o próximo jogo do Vasco será em Friburgo contra o Friburguense no dia 13 desse mês. E no último dia de março, no dia 31, o Vasco vai a Madureira enfrentar o Madureira. Leandro. Magno Alves. Nonato. Magno Alves. Nonato. Mais uma vez aparecendo bem pela esquerda, o cruzamento para a área. Agora tirou o Odivan. E em 3 jogos, Luiz, do Campeonato Estadual, em Campos, hoje aqui e ontem em Madureira, 14 gols. Detalhes com Bruno Voloch. Vem o Vasco. 44 no segundo tempo. 4 para o Vasco, 3 para o Fluminense. Pedrinho ganhou na boa. Na sequência perdeu a dividida, não houve nada. Marco Brito. Lopes está gritando que acabou. Temos 44 e 35. Leandro. Brito. Fluminense tenta no final do jogo. O Vasco está jogando com 3 zagueiros. E falta no Alex, o zagueiro que entrou no lugar do Luizão e que fez 26 anos no meio da semana. O Vasco no segundo tempo não jogou bem. O Fluminense jogou muito bem, mas o Hugo não jogou. E prejudicou muito o time. Infelizmente, a vida de goleiro acontece, mas hoje foi demais. E o Vasco encontrou uma vitória, achou uma vitória. E o caminho quem mostrou foi, sem dúvida alguma, o goleiro do Fluminense, que teve talvez a sua pior atuação em toda a sua carreira. E mais um cartão no jogo agora para o goleiro do Vasco, Carlos Germano, está querendo ganhar um tempinho a mais. Vamos confirmar renda e público. Tivemos um público de 18.770. Esse é o público total do Maracanã. Você vê o público pagante, 13.782. A renda de R$ 139.020. Sempre bom, Luiz Carlos, a gente deixar claro que foi o técnico Edinho o responsável, evidentemente, pela escalação do Hugo. Ele decidiu barrar o Fábio Noronha, barrou também o Cadu para a entrada do Leandro e só não barrou o zagueiro Adriano porque Emerson, como você já frisou no início da transmissão, não tinha condição de jogo. E vem o Vasco, cruzamento. Passamos dos 46. 4 para o Vasco, 3 para o Fluminense. Vai acabar o jogo aqui no Maracanã. Um jogo de 7 gols. Um jogo extremamente infeliz do Hugo. Nonato, Fluminense tenta ainda no fim do jogo. Paulo César pelo meio. Alex na bola, Nonato. Leandro. Fluminense levava vantagem.
Esse pode ser o último ataque do Fluminense. Passamos dos 47 minutos. Nonato. Tenta o Fluminense, a bola passou pelo Adriano. Apita Reinaldo Ribas. Acaba o jogo. O Vasco vence mais uma partida. Chega a 9 pontos, 4 para o Vasco. Luizão, Ramon e Pedrinho. 3 para o Fluminense, Gil Baiano. Rony marcando 2. Ramon fez 2, Rony também fez 2. Torcida grita, frangueiro, frangueiro.